Boa noite. Boa noite não, né? Boa tarde hoje, excepcionalmente. Ainda não é Hoje é noite boa por causa tarde. de 22 Não. minutos. Então, muita gratidão. Vamos dar início a mais esse estudo. Uma gratidão especial a todos os colegas que estão aí me ajudando com esse horário diferenciado por necessidades pessoais. Então, convido a todos para fazermos a nossa prece de abertura que a nossa irmã Janete vai fazer. Graças a Deus, boa noite a todos. Vamos então rogar ao Mestre Jesus que nos ajude, que nos auxilie nesta reunião. Jesus, bom amigo, aqui estamos reunidos em teu nome para mais um aprendizado, para mais uma reflexão, com as palavras do nosso querido Emmanuel, que possamos ser inspirados, ajudados pelos bons espíritos, e assim podermos estar aprendendo sempre mais nesses ensinamentos tão preciosos da nossa doutrina espírita. Então, assim te pedimos permissão para iniciar esta tarde, agradecendo e dizendo todos juntos, graças a Deus. Graças a Bem, Deus. então, Deixa eu Alice, compartilhar aqui a tela rapidinho. pois, Agora toda vez que eu compartilho ele some aqui, eu tenho. Pera aí. Voltar, apresentar. Pronto. Foi. Pode ir, Janetinha. tá, então, lição 72 do livro Pão Nosso, o título contempla Mais Longe. Emmanuel traz uma passagem do Evangelho de Lucas, quando Jesus fala, porque com a mesma medida com que medirdes, e vos medirão. Essa passagem faz parte das bem-aventuranças em Lucas, né? Nós temos as bem-aventuranças em Mateus, essa consta em Lucas, e no capítulo, os juízes temerários, ou seja, os juízes imprudentes, arriscados. E o parágrafo completo diz assim, fala assim, não julgueis e não sereis julgados, não condenados, soltai e soltar-vos-ão. Dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando. Vos deitarão no vosso regaço. Porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Né? Jesus mencionando aí, com relação ao julgamento, somos muito é, somos muito intensos em julgar, não é? E muito tímidos, podemos dizer, em compreender. Né? Então, já vem Jesus falando isso para nós, e Emmanuel sabiamente traz essa passagem para dar prosseguimento à sua reflexão. E ele continua falando assim, para o esquimó, o céu é um continente de gelo, sustentado a focas. Para o selvagem da floresta, não há outro paraíso além da caça abundante. Para o homem de religião sectária, a glória de além-túmulo pertence exclusivamente a ele e aos que se lhe afeiçoam. Para o sábio, este mundo e os círculos celestiais que o rodeiam são pequeninos departamentos do universo. Emmanuel vem trazendo vários pontos e ele diz, né, para cada um, quando não se expandiu ainda, né, a sua compreensão de vida e de mundo, cada um vai valorizar apenas o que toca as necessidades imediatas, sejam físicas ou espirituais, né, que é o caso do esquimó, do selvagem, da religião sectária, né, que exclui todas as outras. Mas quando ele se refere ao sábio, ele já fala, né, este mundo e os círculos celestes que o rodeiam são pequeninos departamentos do universo. Então, vejam que a visão do sábio já é mais expandida, né? Já é mais ampliada, indo além do círculo em que ele vive e muito além da sua visão física,
não é? Por saber que existe algo além de nós, daquilo que vemos, sentir esses planos extraterrestres, é estar em sintonia com o plano espiritual, é compreender a grandeza de Deus, o Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, né? Então, já é um convite para nós, para que nós possamos estar enxergando além daquilo que nós estamos vivenciando, além do nosso pequeno espaço, né? Além das nossas pequenas relações, não é? Eu vou continuar falando, e se alguém quiser acrescentar alguma coisa, e vocês Eu posso falar rapidinho? continuem. Não. Alô? Oi, pode falar. Oi, vamos lá. Não, eu quero só comentar também esse início, porque a doutrina espírita, ela é maravilhosa exatamente porque ela tenta nos colocar nessa posição de ampliar nossa visão, né? E nossa, abre, né, profundamente exatamente esse conhecimento do universo. Tem gente que ainda acha que a Terra é plana até hoje, né? Então você vê como é que muitas vezes o conhecimento era foi sempre muito limitado e continua, né? Continua muito limitado. A gente ainda rasteja muito. Imagina há séculos atrás que muitas religiões, por exemplo, ainda estão presas a dogmas e conhecimentos científicos de séculos atrás. Muitos nem têm conhecimento nenhum, como ele bota ali a questão do selvagem. Quando eu digo conhecimento nenhum, conhecimento assim científico, né, do universo, os animais, então, que ele dá até o exemplo do... Ah, não, ele fala dos esquimós, né? Que eu li ali foca, né? Então, os esquimós também, que vivem muito limitados ali ao gelo, né? Não tiveram nem acesso ao conhecimento, assim, das florestas e tudo. Então, a gente, muitas vezes, isso serve para que a gente também, na hora de julgar os outros, a gente entenda que esses irmãos que ainda são perversos, que ainda erram muito, que ainda nos magoam, eles não têm esse conhecimento, porque eles ainda estão presos, sejam por limitações físicas, né, do lugar onde nasceram, da cultura onde nasceram, como também limitações de conhecimento espiritual, né, dependendo da religião que eles também culturalmente foram ali reencarnados, podem estar presos nesses preconceitos. E nós, como tivemos a oportunidade dessa encarnação conhecer a doutrina espírita, a nossa responsabilidade é maior do que a deles, porque nós temos um conhecimento mais amplo, então nós temos uma capacidade de aplicar esse julgamento, essas medidas de uma forma muito melhor, levando em conta essas limitações e também nos auto-reconhecendo como extremamente limitados ainda, porque, como diziam os filósofos antigos, né, só sei que nada sei. Então, quanto mais a gente aprende, mais a gente entende o tamanho da nossa ignorância. E esses irmãos, às vezes, por estarem muito limitados, bitolados num conhecimento único, eles acabam não se auto-percebendo ignorantes. Então, realmente, a gente precisa ter essa paciência maior com eles e com nós mesmos, né? Tendo essa consciência de que somos limitados, então automaticamente não temos esse poder de julgar e de ser um grande julgador, né? Isso é que realmente muito interessante, esses aspectos que Emmanuel já nos dá de exemplos práticos dessa questão, né? Obrigado, Janete. A sabedoria de Emmanuel, né? Como a gente aprende o tempo todo. Então, como você falou, né? Muito será cobrado a quem muito recebeu. Bem, continuando então o texto, ele continua falando assim: transfere a observação para o teu campo de experiência diária e não esqueças que as situações externas serão retratadas em teu plano interior segundo o material de reflexão na consciência. Então, nós podemos estar refletindo
observando, né? Como eu reflito com relação à vida, as pessoas com as quais eu convivo, os dramas que presencio, de que forma esse exterior me afeta, né, internamente. Eu olho com preconceito, eu julgo, eu não tenho misericórdia, ou eu procuro compreender, usar de empatia, misericórdia com a dor alheia. Me coloco à disposição para ajudar? A dor do outro me toca internamente? Eu faço uma oração para auxiliar? Então, sentir de uma forma negativa ou positiva depende dos valores que tenho desenvolvido. E para isso, né, tem a ver com o que você falou, Vitor, eu preciso aprender, buscar informações do que é a vida, do que eu sou, quem é o outro. Preciso de informações que me levem ao conhecimento. Uma das maneiras de adquirir esse conhecimento é estudar o Espiritismo, né? Como o Vitor falou. A doutrina espírita é esse manancial que traz para nós todas essas informações que devemos ou deveríamos estar mergulhando para uma melhor compreensão da vida, né, de todas as situações que estamos inseridos, daquilo que assistimos, mesmo à distância, e que não coloquemos o nosso julgamento venenoso, muitas vezes, né? Como falávamos anteriormente, nós somos muito rápidos no julgamento, né? E muito lentos, muito tardios na compreensão, né? Vou continuar, pessoal. Ele continua falando. Se perseveras na cólera, todas as forças em torno te parecerão iradas, né? Então, se eu estou encolerizado por um motivo ou outro, não conseguindo compreender os altos e baixos da vida, ou pequenos contratempos, o mundo à minha volta será profundamente irritante, com certeza, né? Não estarei cultivando o meu equilíbrio, o meu autocontrole, né, a minha serenidade. Serei vítima de mim mesmo. E ele continua: se preferes a tristeza, anotarás o desalento em cada trecho do caminho. Por quê, né? Nós somos, por vezes, pesarosos, pessimistas, sem enxergar o lado alegre, colorido da vida, deixando o pessimismo nos tomar conta, né? O pessimismo tomar conta de nós. E dessa forma, quantas vezes nós somos companhias muito indesejadas, não é? Eu lembro até aquele caso da hiena, né? A gente sempre fala, ó, dor, ó, azar, né? A gente lamentando sempre, só vendo esse lado negativo. Nossa, o mundo é tão lindo, né? Deus nos dá uma natureza exuberante. E a gente não precisa nem estar muito distante para perceber essa beleza da natureza. Basta olhar no céu, né? Basta olhar os verdes à nossa volta. Mas a gente muitas vezes insiste nesse olhar pesaroso, pessimista, que vai afetar, logicamente, primeiramente a nós próprios, mas que, inevitavelmente, acaba afetando as pessoas que convivem conosco, né? Criando uma atmosfera de tristeza mesmo, né? E ele continua: se duvidas de ti próprio, ninguém confia em teu esforço. Logicamente, né? Muitas vezes nos colocamos na posição de menos-valia, baixa autoestima, não nos julgando capazes de realizar trabalhos, tarefas, né? Esquecendo que cada um tem suas habilidades, qualidades, pendores, né, positivos. Todos nós temos algo sempre a realizar, a desenvolver. Então, ficar naquela condição de não acreditar em si próprio, né? E nos situar, né, nessa postura, passamos para os outros essa imagem de incapacidade, de falta de energia e interesse, que com certeza irá nos prejudicar em todos os setores por onde nós passamos, né?
Isso acontece muito profissionalmente, você vai para um trabalho e você fica naquela insegurança porque você se sente incapaz, né? E como um superior, como um chefe, irá passar para você tarefas maiores, mais responsáveis, se não sente segurança em você, né? E isso a gente pode trazer para dentro de casa, para a educação de um filho, para o relacionamento com o cônjuge. Então, gera realmente uma instabilidade nas relações, devido a essa falta, né, de acreditar em nós próprios, né? Posso continuar ou alguém quer falar? Fala, Céu. Oi. Então, essa questão aí desse tema, né, é muito para refletir o que nós vemos de nós mesmos. Porque assim, a gente costuma julgar as pessoas por nós. As pessoas que estão em muita maldade nos pensamentos, elas acham que todo mundo tem maldade no pensamento também, né? Assim como as pessoas que são muito boas, crédulas, ela acredita que o outro também é da mesma forma, né? Então, mas assim, na nossa condição, né, no geral, as pessoas, né, ainda inferiorizadas, né, moralmente, elas sempre veem o pior no outro, né? Porque ela vê é o que ela é em si própria, né? Então, quer dizer, é como se, então, o que o Emmanuel fala, né? Assim, chama a atenção com relação a isso, né? Que a gente tentar, que ele fala assim, julgar as pessoas na medida que nos julgamos, né? E desfazer essa condição que nós temos de inferioridade, esse inferno que nós temos em nós, né? E tentar olhar as coisas de fora, né? Fora de nós, né? Que tem coisas boas, né? Não ver só o lado ruim de toda a situação, do outro ser humano, né? Para tentar ver, sair dessa tristeza e dessa perturbação. Esse é aquele processo da escala, né? Evolutiva do homem, né? Da condição, né? Que é o Livro dos Espíritos, Kardec coloca a escala da humanidade, né? Para interpretar como nós estamos, né, nas escalas, né, angélicas. Então, nós temos que ter essa graduação, temos que começar a olhar de forma positiva, melhor, para tentarmos sair dessa inferioridade que nós estamos nos arrastando, né, vida a vida, de vidas e vidas, né? E é dessa forma, mais ou menos, né, que eu vejo assim, o que ele traz com relação a essa colocação toda que está sendo falada, né? Contemplar mais longe é olhar além de nós também, não é? Para a gente poder ver que tem outras situações melhores para nós podermos realmente sair dessa condição inferior que estamos vivendo. Tá? É isso. Boa noite, boa tarde para todos. Eu tenho que... Vocês desculpem. Olha só, se perseverares na cólera, toda a força em torno te parecerão irada. Eu comecei a rir aqui quando ela veio. Eu tenho esse texto aqui, que está no livro Carta e Crônica, lá do Humberto Campos. Foi lá no Bica. Vocês devem conhecer o texto, mas eu vou ler só rapidinho alguns pedacinhos. A cólera é responsável por alta percentagem de obituários. Além disso, é também a raiz de grande parte de males e perturbações. Nos lares de vigilante, é o gênero obscuro da discórdia. Nas instituições respeitáveis, é o fermento da separação. Nas vias públicas, é a porta de acesso à crueldade. Olha o painel, olha o estudo 22 aí, Janete. É isso aí, ó. Aqui, ó. Do lado esqueci o nome do livro. Tá? É o capítulo 22. Tá aqui, ó. Atendimento coletivo que aconteceu no Carnaval. Desculpa, eu não consigo lembrar o nome do livro, é uma coisa impressionante. Nos corações desprevenidos, lança as teias da violência. E por aí vai. Aí tem aqui também, que é no Carta de Crônica, isso aqui é do Bellarmino, ele cita, eu só vou ler só alguns
pequenos probleminhas que aconteceu com ele, eu acredito que todos nós estamos... Isso é recidiva, que nos acomete, queira ou não, mas sim. Olha o que aconteceu com ele, as anotações. Alguém do outro lado anotou, e anota também as notas. Olha só, 1811, em razão de contrariedades em família. Contrariedades em família. 906 indisposições dentro de casa. Alimentação e higiene, 1614. Perdão, 1614 por alterações com a esposa em divergência na conduta doméstica e social. Não é só com a esposa, vice-versa. Eu estou acrescentando aí, tá? 1801 por motivo de desgosto com os filhos, genros e nora. 11 por descontentamento com os netos. 1015 por evitar choques com chefes. 1333 por compatibilidade no trato com os colegas. 1012 em virtude de reclamações a fornecedores, logísticos e etc. 614 por mal entendimentos com vizinhos. 315 por ressentimentos com amigos íntimos. 1089 por melindres antes dos casos de funcionário. Esse ressentimento com os amigos, ó, às vezes nós somos mascarados. Eu vou colocar. Nós somos mascarados. Na frente, é beijinhos e abraços, e por trás, tá? Quem pensa, retrata. 615, por aborrecimentos com barbeiros. 37, desacordo com motoristas e passageiros desconhecidos. 419, por desavenças, e por aí vai. Então, deu um total de 16.386 exasperações inúteis. Então, está caracterizado que nós somos enfermos. É o que a nossa irmã acabou de comentar, Selma. Situações essas que a gente não consegue, em virtude... Nem sei o que falar. É isso, né, Jorge? A gente acaba complicando mesmo a nossa própria vida, né? 2 pontinhos. Através dessas questões todas que você mencionou aí, né? Somos nós que escolhemos estar em paz, estar no céu ou estar no inferno. Bem, então, continuando, Emmanuel fala assim: se te habituaste às perturbações e os atritos, dificilmente saberás viver em paz contigo mesmo. E não é verdade. Se nós vivemos acelerados, insatisfeitos conosco mesmo e com as pessoas que nos rodeiam, né? Se vivemos criticando a tudo e a todos, se nos cobramos uma perfeição extrema que ainda não nos cabe, né? A gente está longe disso. Com certeza não estaremos em paz conosco mesmo, porque se o mundo desaba muitas vezes à nossa volta, aí seria o que nós deveríamos estar, da forma como nós deveríamos estar cultivando essa paz, né? Se o mundo desaba à nossa volta, se os conflitos existem à nossa volta, e nós conseguimos compreender e auxiliar, onde podemos, logicamente, onde conseguimos chegar, nós vamos conseguir essa paz conosco mesmo, né? É compreender aquilo que eu posso fazer no auxílio da situação, mas se eu não posso fazer algo diretamente, eu posso fazer uma prece. Mas tudo isso eu só vou conseguir manter essa paz se eu compreendo, né? Se eu compreendo o outro, se eu compreendo o comportamento do outro, se eu compreendo que o outro é tão imperfeito quanto eu sou, que o outro está na mesma caminhada que eu estou, lutando para evoluir, muitas vezes sem até ter essa consciência, né? Como falamos logo no início, o Vitor também falou, a Selma citou, muitos de nós estamos caminhando simplesmente, mas sem a menor compreensão do que estamos fazendo, né? Do que somos, né? Qual é o nosso objetivo aqui nesse planeta de estarmos encarnados. Então, cabe a nós que temos essa compreensão do Espiritismo, compreendermos. E essa compreensão e essas atitudes que geram, né, dessa compreensão vai trazer essa nossa paz interior, né?
E ele continua. Alguém quer Eu colocar? queria só Pode fazer falar, um acréscimo. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim. Tá, é só um acréscimo rápido. Não sempre deixar que seja o amor que nos guie. E foi essa mensagem do Mestre Jesus. Ele veio falar no amor, trazer o amor. Mesmo na hora em que ele estava crucificado, ele virou para Deus: perdoa eles estão fazendo isso porque eles não sabem o que estão fazendo. Eles não tinham enxergado ainda o amor do Cristo como aquilo que realmente vai nos trazer a felicidade dentro de nós e vai nos ajudar a levar a felicidade, a alegria para o outro. Isso não quer dizer fazer tudo que o outro quer. Não, não é isso. Mas não apagar essa chama dentro de nós. Era só isso que eu queria falar. Uma faladinha rapidinho. Aqui dentro do que a Janete acabou de ler, ele, mediante esse cenário que nós estamos vivendo, principalmente no momento atual, ele coloca assim, ó, e dentro da organização, não, respirarás, é aqui, respirarás na zona superior ou inferior, torturada ou tranquila, em que colocas a própria mente. Nós pensamos, nós atraímos, ou o nome que queira atribuir, porque muitas pessoas invocam mais entidades do mesmo naipe do nosso comportamento. E evoca da mesma forma também entidades, porque nós atraímos essas entidades. É isso que o Emmanuel está colocando aqui. Ó. Respirarás na zona superior. Agora, se a gente tem pensamentos edificantes, óbvio, quais são as entidades que nos acompanharão? No livro Sexo e Destino, tem lá um senhor, o nome de Cláudio, acho que é Cláudio Nogueira, se eu não me engano, ele tem uma entidade que o acompanha. Ele é um sonâmbulo consciente, e muitas pessoas aí são sonâmbulo consciente. Se você pegar a introdução 16 do lado do livro dos Espíritos, logo no comecinho, Kardec deixou isso claro. Muitas pessoas cometem aí determinados equívocos na sua vida, por quê? É a entidade que é o chamado obsessor, que não é um obsessor do mal, é o obsessor que é o quê? Sugar a sua vitalidade, a sua energia. Agora, no carnaval, é o que vai acontecer isso. As pessoas invigilantes e imprudentes, estão no dia a dia comum ocorre, está dentro daqui do texto que a Janete acabou de ler. Muito obrigado. Perfeito, Jorge, é isso mesmo. Nós somos obsidiados 24 horas por dia, mas se nós vamos oferecer o plug para a tomada, né, depende de nós, não é isso? Então, Emmanuel continua, que é exatamente esse trecho que você acabou de ler, Jorge. Respirarás na zona superior ou inferior, torturada ou tranquila, em que colocas a própria mente, em você, com relação à nossa sintonia mente a mente. Então, são nossas escolhas, é isso aí mesmo. Está em nossas mãos, nossa felicidade ou infelicidade, né? Alegria, felicidade é estado de espírito, né? Nosso céu, nosso inferno. E ele continua, né, aí já falando mais diretamente nesses gênios, né, nessas influências espirituais, quando ele diz: e dentro da organização na qual te comprazes, viverás com os gênios que invocas, companhias espirituais boas ou ainda ignorantes no bem, né? A gente não pode falar que eles são ruins, que eles são piores do que nós, eles são ignorantes ainda, como nós somos ignorantes, né, ainda de tantas coisas, que às vezes a gente taxa de mal, fulano é mal, é isso, eles são ignorantes também. Alguém falou no Boa Nova, acho que foi Jesus ou foi Pedro, que o homem é mais ignorante do que perverso, né? Que o que faz realmente é o conhecimento, né? Esse despertamento do que é o bom, do que é o belo, como diz a Dorô, do que é o amor, né? Colocar mais amor na nossa visão, na nossa compreensão, em tudo aquilo que nós vivenciamos, né? E ele continua: se te detens no repouso, poderás adquiri-lo em todos os tons e matizes. Né? E aí, eu fui lá
na lei do trabalho, ele está falando do repouso. A gente sabe que o repouso também é necessário, né? A gente trabalha, mas a gente precisa repousar. Na lei do trabalho, parte 3ª, capítulo 3, limite do trabalho e repouso, na questão 682, Kardec pergunta, sendo uma necessidade para todo aquele que trabalha, o repouso não é também uma lei da natureza? Sem dúvida, né? Respondem os espíritos. O repouso é uma lei da natureza e serve para a reparação das forças do corpo e também é necessário para dar um pouco mais de liberdade à inteligência, a fim de que se eleve acima da matéria. Então, o repouso é necessário. Mas vejam que o Emmanuel fala, se te detens no repouso, poderás adquiri-lo em todos os tons e matizes. Somos nós também que vamos escolher ou repousar demais, né? Ou aproveitar realmente esse repouso para a nossa recuperação do corpo físico, para essa libertação, vamos dizer assim, do corpo espiritual, nos momentos em que o corpo físico repousa, né? Então, nós sabemos que essa lei do repouso é realmente uma lei divina, deve ser usada para reparar, né, o corpo e libertar o espírito. Porém, permanecer no repouso, na inércia, né, nessa estagnação, nós estaremos sujeitos a todo tipo de enfermidade, física, mental, espiritual, nós sabemos disso, né? Tudo no universo é movimento. O que foi que Jesus falou? Meu Pai trabalha ainda o tempo todo e eu também trabalho, né? Então, repousar sim, é necessário, é muito bom, não é? A gente jogar nossas perninhas para cima quando a gente está cansado, né? É necessário, mas nada de repousar demais, porque senão a gente se joga numa cama, no sofá, e aí não consegue ser útil, né? Vida é movimento, a gente precisa estar fazendo algo. E se te fixares no trabalho, ele continua, né? No mesmo parágrafo, ele falou do repouso, e ele fala, e se te fixares no trabalho, encontrarás 1000 recursos diferentes de servir, porque trabalhar é maravilhoso, né? Mas trabalhar é só o trabalho material? É só o trabalho que aquele trabalho interminável dentro das nossas casas, né? Principalmente nós que somos mulheres, não acaba nunca os nossos trabalhos. Hoje em dia os homens estão ajudando mais, né, meninas? Então, trabalhar sempre. Oração é trabalho, pensamento no bem é trabalho, conversa amiga é trabalho, diálogo fraterno é trabalho, visitar enfermo é trabalho, ter paciência com o irmão difícil é trabalho, lembrando que muitas vezes somos nós a criaturinha difícil, né? Então, é trabalhar sempre, é botar sempre a nossa mente à disposição para desenvolver alguma coisa no bem, sempre no bem. E me vem à mente, neste momento, quando passamos por enfermidades, muitas vezes enfermidades graves, quando a gente, em paralelo, busca um trabalho no bem, seja até para auxiliar uma outra pessoa que está passando por dificuldade, seja lá o que for, buscar trabalho no bem. Aquela nossa luta de enfrentamento com uma enfermidade, outra questão, né, que seja grave, vai ficar mais amena. A gente vai ter mais forças para enfrentar as nossas questões difíceis quando a gente pensa também no outro que está passando por dificuldade. Então, tirar até esse olhar egoísta, né? Eu estou sofrendo, eu estou passando por isso, e o sofrimento vai aumentar cada vez mais, a dor vai aumentar cada vez mais, quando a gente pode, na compreensão que o Espiritismo nos traz, estou passando por essa dificuldade, né? Nós sempre refletimos isso aqui em todos os momentos. Se estou passando por essa dificuldade, o que tenho que aprender? Tá, eu já sei que eu tenho que aprender alguma coisa, mas eu sei também que tenho que continuar na minha postura de fazer o bem. Então, eu vou buscar um trabalho, não é? Seja lá o que for, ouvir alguém, visitar alguém, e o meu problema
paralelamente eu vou estar aguardando a solução, quando não tem uma solução imediata. Então, o trabalho no bem em si, ele nos dá forças para estar seguindo com as nossas dificuldades, que muitas vezes são bem fortes e intensas, né? Vou continuar. Alguém quer falar? Então, ele continua falando assim: em torno de teus passos, a paisagem que te abriga será sempre em tua apreciação aquilo que pensas dela, né? Os valores que nós temos. Porque com a mesma medida que aplicares à natureza, obra viva de Deus, a natureza igualmente te medirá. Então, tudo dependerá do olhar que eu tiver para as pessoas e situações, né? E aí, assim, um quadro, uma situação, pode ser enfadonha para algumas pessoas, né? Mas de profunda beleza e ternura para outras pessoas, né? Então, depende sempre desse olhar. A gente pode... Eu trouxe um exemplo até meio... que diz assim: se você vê uma criança suja, né, sentada no chão, alguém poderá falar: que coisa horrível, essa criança suja, maltrapilha, brincando nesse chão, e a outra poderá falar: que lindo a pureza dessa criança brincar, né? Quando a gente olha a essência, quando a gente olha o ser humano, quando a gente olha o valor das pessoas em si, né? E aí, ele fala, né? Não, isso aqui foi eu que trouxe, em Mateus 6, 22, 23, que também faz parte, que é o Sermão do Monte. Jesus fala assim: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Eu acho belíssima essa frase, essa colocação de Jesus. Vou repetir. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso, né? Logicamente que ele não está se referindo apenas aos olhos físicos, né? É exatamente o nosso olhar, o nosso julgamento, a nossa compreensão sobre os nossos irmãos de caminhada, sobre as situações. Logicamente, também, o olhar físico pode estar também fazendo com que o meu julgamento seja mais crítico, menos crítico, né? Tem até passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, que a moça, ela está para perder a visão, ou já perdeu a visão, não me recordo profundamente, e o Espírito fala: que bom que você não tem essa visão, porque a visão muitas vezes nos distrai, né, com relação às coisas do mundo, né, as imagens do mundo, que muitas vezes distraem a gente para esse olhar para dentro, né, como a Selma falou também, para esse olhar para dentro de nós mesmos, para essa reflexão interna. E, em cima disso, da compreensão que eu tenho comigo mesmo, de tentar me compreender, de tentar ser uma pessoa melhor, é desse jeito que eu vou ver o mundo, é desse jeito que eu vou ver os meus irmãos, não é? É isso que eu tinha para falar, gente. Hein, Janete? É o Curadar, É isso aí, o cura d'Ars. padre lá da França, aí jogaram ele lá para os quintais da França, lá, porque ele não... Sei lá, deixa para lá. Muito ensinamento, né? Muito ensinamento. Não é por aí, né? Por isso que eu fiz questão de colocar lá. Pessoal, essa é a minha mensagem, o que eu compreendi, e deixo para vocês, tá? É um capítulo muito rico, muito rico. Eu achei esse texto, né, de Emmanuel também muito bem para refletir bastante, porque o texto em si, né, esse pequeno início aqui que ele coloca de Lucas, né,
Ele fala da misericórdia, que se você fala, você tem um olhar misericordioso para com o outro, você recebe da mesma forma. É tudo aquilo, é a medida com que medes, será medido. Então, Deus te dá exatamente aquilo que você tem em si e projeta na frente, né? Então, ele fala assim, se você age no bem, você recebe o bem. Se você pensa coisas boas, você recebe as coisas boas. Assim como se você age no mal ou pensa as coisas más, elas voltam para si. Não é? Então, tudo isso ele te expande, que é para você trabalhar com a sua misericórdia, para você olhar para si também, não julgar, não ser muito crítico de si própria, né? Se colocando de uma forma sempre ruim. Eu sou inferior, eu sou imperfeita, eu ainda não aprendi isso e acabou. Entendeu? Não é assim, né? Como Janete já falou algumas vezes, né, lá no centro, eu lembro que ela fala assim, nós somos, isso está até no Evangelho, seres perfectíveis. Nós estamos caminhando, né, para a perfeição. Isso aí é inevitável, é algo que não tem, nós estamos fadados a isso. Então, a pessoa não pode se colocar assim, eu sou assim e acabou. Entendeu? Porque, gente, a nossa jornada ela é um caminhar constante para o progresso. Então, a gente não pode se contentar, né, e se colocar nessa situação assim de que não, nada mais posso fazer e acabou. Entendeu? Eu sou assim mesmo e deixei por estar. É aquela questão do repouso, né? Aquela ali daquele item, se deter no repouso. Tá bom, o descanso, sim, mas o repouso, assim, aceitar as coisas como estão e ficar ali e tá tudo bem. Não, a gente tem que estar no trabalho, né? É a mesma aquele que fala fixar no trabalho. Não é de quando o trabalhador está pronto, o serviço aparece? Né? Então, nós temos que nos colocar nessa disposição, né? De trabalho para que o serviço apareça. E a gente vai estar aí, progredindo quando está fazendo, né, as atividades, sempre voltado no bem. Nós temos um exemplo, né, a seguir. É esse exemplo que nos foi deixado aqui de guia e modelo, e nós temos que seguir. É tão fácil, né, olhar assim, e as pessoas colocam muita dificuldade. Exatamente. Né? É a síndrome de Gabriela, né? Eu estava lembrando, você falando, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, vou morrer assim, né? E não é, né? É a lei de evolução mesmo. Por isso que Jesus veio na condição que ele veio, entre os mais simples, os mais humildes, para mostrar que o caminho é para qualquer um. Não é para reis, não é para soberanos, é para qualquer um que queira caminhar junto com ele. Ele sempre se colocou junto com o povo, né? Ele não está no altar. Então, é só seguir. E a gente cresce. Isso. E os maus, como disse o Cristo, estão fazendo maldade porque eles não sabem o que eles estão fazendo com eles de mal. Não é nem com o outro, não é nem com o Cristo. É com eles. Exatamente, exatamente. Por isso crucificaram, achando, porque não estavam vendo que estavam fazendo um mal com eles, para eles. E o Cristo foi embora tranquilinho, né? Eu estou lembrando. Levando a beleza dele, o amor dele, a luz maravilhosa dele, todo feliz. Exatamente. Não é? Mas preocupado, porque aqueles que fizeram aquelas maldades não sabiam o que estavam fazendo e estavam achando que estavam fazendo uma coisa boa. Não é? Não é? Isso mesmo. Eu estava assistindo aqui pelo computador uma palestra do Arthur Valadares. E ele trabalha com vida e obra de Chico Xavier. Então, tem um nome do livro, eu até anotei, acho que é Testemunho de Chico Xavier, eu acho que é isso. É Testemunho de Chico Xavier, eu não tenho esse livro. Ele pegou um papo que eu achei muito rico, muito interessante. Ele falou que o Chico, né, para reiterar da vida, divertido pelo Emmanuel,
Mas, na verdade, Chico utilizava esse artifício para me chamar a atenção, né? Pois é, o pessoal coloca o Emmanuel como radical, austero. Não, não. Ele chamar a atenção da diplomacia, mas embasado nas leis. E o pessoal confunde muitas coisas, tá? Bem, pular essa parte, aí ele falou da glória e da vanglória. Então, o médium que executa suas tarefas com dedicação, com respeito, com carinho, respeita o horário da casa, né? Age com dignidade na instituição onde encontra, não em qualquer outro local. E a questão da vanglória, que as pessoas vão, a gente já sabe que é a pessoa que é vaidosa, né? Que quer mais e se acha articulada e, na verdade, não é. Eu vejo por esse prisma, eu concordo plenamente com o garoto. Eu falo, garoto, você tem idade para ser filho, tá? O Arthur Valadares. Pois é. Então, o Chico deixou no livro o seguinte: a mediunidade é fácil, segundo o Emmanuel, tá? Meu filho, é o que está escrito lá. Olha, é fácil iniciar, é difícil sequenciar. Aí poderemos caminhar 1, 2, 3, ele falou até 9 milhas, mas as últimas milhas poderão advir muitas dores, muitas dificuldades, e para nós alcançarmos a chamada felicidade, chegarmos à plenitude. É isso que ele deixou claro. E muitos de nós queremos. Aí eu vou citar o que ele falou, tá? No livro dos Mensageiros, nós temos vários médios lá fracassados. É isso aqui, aprendemos quando antes, que é trabalhando aqui no cenário terreno que a gente vai conquistar valores. E esses valores estão imperecíveis, depende de nós. Isso está na nossa mão. A Janete colocou isso, a Doroteia, lá, quando eu iniciei, fez essa colocação. E também a Selma fez essa colocação. Se vocês não lembram, isso foi jogado no ar. Eu só não ouvi o Vitor, né? Que foi assim que eu entrei também. Pois é, finalizando. Ele cita nas questões das últimas milhas, que é realmente as dores que advirão, principalmente os médios que produzem os fenômenos ou de efeitos físicos, ou o médico que trabalha nas reuniões de manifestações, né, que nós chamamos de desobsessão, se não tiver o cuidado, se não pautar a sua vida dentro das orientações espíritas, estaremos fadados ao declínio. Essa é a chamada vanglória. Declínio é a gente descer, né? Ele falou, então, lá dos médios, ele citou o caso Acelino, que o Acelino disse que, né, ele não roubou, ele não matou, ele não prejudicou ninguém, mas ele não exerceu a tarefa porque ele foi abonado por alguém de cima, né, e não executou a tarefa específica, e ele alega que ele mesmo diz que ele foi o culpado da queda dele. Então, eu paro por aqui. Acho que nós encerramos por aqui. Cadê o Vitor? Olha ele aí. Bem, quero agradecer a presença de todos mais uma vez, agradecer aí por terem adiantado hoje o estudo, para que a gente conseguisse fazer aqui a gravação. Vou pedir então a Selminha para fazer a prece no lugar do João. Que o João vai fazer semana que vem, é para você fazer a prece aí por procuração dele. Bom, hein? Então, vamos lá. Então, vamos... É muito cedo para ele, acho que ainda nem saiu do trabalho. Mas vamos agradecer aqui ao Senhor, mais uma vez, por essa oportunidade de estudo, de aprendizado. Que essa falange bendita de Emmanuel, que sempre está ao nosso lado, mantenha-se fortalecida, né, que nos ampare sempre em nosso caminhar. E rogamos a Deus, mais uma vez, que nos auxilie, que nos ampare e nos ilumine na nossa jornada.
hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, pessoal. Até semana que vem. Então, deixa o seu like, se Semana. inscreva no Semana canal. que vem. Vamos compartilhar para que essa mensagem chegue o mais longe possível. Fiquem com Deus. Até semana que vem. Beijão para vocês. Boa noite para todos. Boa noite.